Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, né, na verificação que nós estamos fazendo da questão que foi colocada. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que, né, esse é o último vídeo, né? Eu vou terminar aqui, vou finalizar aqui. A má notícia é que você vai ter que tolerar, né? Mais aí, talvez 20 ou 30 minutos me ouvindo falar. Então, é bom porque aí você já se purifica também. É um teste de tolerância, de paciência, né? Para você ter que ouvir. E além do mais, é isso mesmo, né? Porque o conhecimento, adquirir conhecimento não é uma questão de êxtase espiritual aleatório, né? As pessoas costumam ter uma ideia um pouco errada a respeito de como é que acontecem as revelações espirituais, não é? Elas não vêm necessariamente sempre por um acidente, né? Como foi o caso do Martinho Lutero, que um raio bateu e o amigo dele morreu diante dele, então ele teve uma catarse espiritual e aí teve revelações espirituais, né? O Martinho Lutero não, São Francisco, né? E outras pessoas assim. Não, as revelações espirituais, normalmente, elas vêm depois de um grande esforço de busca de entendimento. Primeiro suor, a pessoa deve suar, e depois, então, as revelações aparecem como resultado consequente do esforço da tentativa de aprender. Então é 80% suor, 20% catarse ou revelação espiritual, né? É uma combinação desses dois fatores. Então vamos continuar, que agora a gente vai finalizar aí, né, com a questão que foi levantada, né, do processo, do porquê a alma tem que evoluir. Muito bem, então veja bem, agora entendido, não é, a diferença que existe entre eu e o corpo, isso vale para você também, evidentemente. Nós podemos então entrar na próxima etapa, que é a etapa do entendimento das características de Deus, tá? Nós vamos precisar usar agora um outro recurso que é o Shastra, que são as informações que os rishis, que os sábios iluminados, né, essas grandes almas já escreveram sobre o assunto. O que eles já falaram sobre isso, né? E nós vamos, então, recolher as informações que foram dadas sobre isso, tá? Eu não vou falar das mitologias, de teorias de queda, não é? Da alma, da teoria felônica, que diz que a alma caiu, ou da teoria do livre-arbítrio, que fala que foi uma decisão da alma. Essas duas afirmações teóricas, elas não são consistentes com as explicações do Srimad Bhagavatam ou do Bhagavad Gita, ou até mesmo dos Vedas, tá? Essas teorias de queda da alma e de que a alma decidiu por livre-arbítrio entrar na ignorância, essas teorias teológicas, elas partem dos pensadores, dos livres pensadores, ou então são teologias baseadas nos livros dos povos dos desertos, que é a Torá e as suas variações. Então são teorias, a teoria do anjo caído, da alma caída, da alma que abandona o reino de Deus, e aí tem as metáforas do filho pródigo, e as teorias de que a alma decide então sair voluntariamente do reino de Deus. Essas teorias, elas não encontram sustentação nos Srimad Bhagavatam ou nos Vedas. Então elas não vão ser utilizadas aqui porque elas são consideradas inferiores, elas são consideradas conceitos que não se sustentam como argumentos filosoficamente consistentes, e elas não são o cerne da apresentação da teoria védica. Portanto, essas são teorias consideradas secundárias, alternativas, secundárias, e não são consistentes. Portanto, elas não passam no critério do filtro de avaliação védica e ficam de fora da operação. Então, questões relacionadas com livre-arbítrio e queda da alma não entram na operação, estão de fora. Eu posso até fazer um vídeo específico em outro momento
caso você queira, e se a questão for trazida para mim de volta, explicando por que o livre-arbítrio não é uma teoria consistente para explicar a situação, a presença da alma dentro da ilusão do mundo material. Tá? Eu vou me limitar a apenas dizer que essa teoria do livre-arbítrio, ela é vulnerável, ela é cheia de falhas, ela é inconsistente, ela não passa no critério, portanto ela não será usada aqui como base de referência. Então, a teoria do livre-arbítrio está fora de questão. A teoria da queda da alma é ainda mais problemática, ainda mais rudimentar, portanto ela também está fora da operação. Tá? Eu já vou falar diretamente na solução védica, e caso você queira entender por que a teoria felônica, que diz que a alma, por rebeldia ou por inveja de Deus, caiu no mundo material, ou a teoria do livre-arbítrio, que diz que a alma decidiu sair do reino de Deus para vir desfrutar da ilusão, essas duas teorias, elas estão fora da operação. A teoria impersonalista, esotérica, de que a alma sai de um ponto original e vai experimentar a ignorância para depois retornar a esse ponto original, também é uma teoria falha, incongruente, inconsistente, racionalmente falando. Portanto, essa teoria impersonalista também não passa no filtro de avaliação, ela não passa na avaliação geral, portanto, ela não vai para a segunda fase. Então, essas três teorias ficaram, então, posicionadas aí na primeira fase, não passam na segunda fase no critério védico, portanto, elas não são consistentes, não serão utilizadas aqui. Elas estão fora da operação, ok? Caso você queira entender o porquê, aí é outro assunto. Mas vamos focar aqui na explicação védica. Muito bem. Veja bem, a suprema personalidade de Deus, na revelação védica, ele é apresentado como sendo consciente, né? Onipotente, inteligente, e a Sat, Chit e Ananda. São três substâncias fundamentais que formam o princípio Deus, ou a pessoa Deus. Sat, Chit e Ananda. Sat se refere à característica de existir, né? Primeiro a coisa existe, né? Depois é que as consequências vêm. Então, a categoria de Sat, de existência, é uma categoria intrínseca à existência de Deus, ou seja, ele existe, né? Assim como nós existimos. Então, e nós temos a característica intrínseca de existir, é porque na fonte de onde esse princípio surge, possui a característica de existência, evidentemente. Então, Deus existe por uma questão de refração, de observação. Sat é existência, não é? E aí, dentro da categoria de Sat, que é uma variação da existência, é o princípio de eternidade. Então, ele existe. E ao existir, existe também com a característica intrínseca de ser um princípio eterno. A existência implica em eternidade do ponto de vista fundamental, né? As coisas, a existência, ela pode se manifestar de uma maneira fragmentada e temporária, como, por exemplo, a existência dos corpos, a existência dos universos, que são existências temporárias, são existências relativas, virtuais, mas que são existências. Elas só são existências virtuais, mas são existências, portanto temporárias. Agora, quando nós aplicamos o princípio do ponto de vista fundamental, do sentido da existência, então entra um outro elemento na composição dessa receita, que é o elemento eternidade. Então, Sat se refere à existência e à eternidade. Depois nós temos Chit, Sat Chit. Chit significa conhecimento, ou a capacidade de conhecer, a capacidade de estar consciente da própria existência. Porque o fato de uma coisa existir ainda não é significativo. Porque se uma coisa existe, porém não tem consciência de que existe, é como se ela não existisse. Não tem um valor objetivo, né? Portanto, a característica de Chit, que significa estar consciente da própria existência. Então, essa característica é o que faz com que nós saibamos que existimos, que é a consciência, é conhecimento. Então, Sat
existência, eternidade, Chit, poder de conhecimento. E o conhecimento tem como característica o poder. Por exemplo, o ser humano, porque ele tem a capacidade de estar consciente de que existe e tem um poder de manipulação desse princípio de existência, ele controla as outras entidades vivas, né? Os outros seres que habitam o planeta, entre aspas, né? Porque de vez em quando os outros seres é que acabam controlando, né? Como por exemplo o coronavírus. Colocou todo mundo preso em casa, ficou todo mundo aprisionado. Então o coronavírus é como se fosse um ditador que dita as regras, todo mundo em casa e todo mundo ficou. Então por um período de tempo, essa entidade viva, que é um vírus, controlou a humanidade, mas já está perdendo o controle. O ser humano então deu a volta por cima. Quem ri por último vai rir melhor. E aí está controlando com vacinas e tal. Essa é a luta, né, para dominar a natureza que sempre acontece. Mas isso foi temporário. Chit se refere à consciência e ao poder, porque o estado de ser consciente provoca necessariamente um poder de manipulação da realidade. Então, Chit, poder, conhecimento. Então temos Sat, existência, eternidade, conhecimento e poder. Agora tem um outro elemento que é o Ananda. Sat, Ananda. Ananda significa a delícia do prazer de estar existindo. Ou seja, a felicidade suprema, bem-aventurança, que é o temperinho que dá prazer a tudo isso, porque existir e ter conhecimento e ter poder não é lá a grande coisa, porque a pessoa pode ser infeliz, não é? A pessoa pode existir, saber que existe e até querer não existir mais, que tem pessoas até que se suicidam. Tem casos de que pessoas vão lá e se suicidam. Por quê? Porque elas existem, sabem que existem, estão desconfortáveis em relação a isso e querem acabar com isso. Elas vão lá e tentam acabar com o processo todo se suicidando. Né? Então, existir, estar consciente de que existe, ter poder sobre isso, não é o suficiente. Para que isso se mantenha, para que isso se sustente, um princípio eclode a partir daí, que é Ananda, ou o prazer, a felicidade, o êxtase de existir. Então, quando uma pessoa está existindo, isso é automático, né? Não precisa se esforçar por isso, né? Está existindo, já está no automático. E tem consciência da existência, e tem conhecimento dessa existência, e ao mesmo tempo ela sente a bem-aventurança, a felicidade e o prazer de existir, então isso está sustentado. Essa combinação está completa. Sat Ananda. Então, eternidade e existência, conhecimento e poder, felicidade e bem-aventurança são aquilo que se chama de substância fundamental do princípio Deus. Então, qualquer tentativa de entender Deus sem aplicar esse princípio está inválido. Você vai sempre ter que aplicar esse princípio, Satchidananda, para compreender a substância que compõe a característica principal Deus. Então, vai ter lá, Satchidananda. Muito bem. É como, por exemplo, o Sol, né? Ao analisar o Sol, existem ali hélio, né, hidrogênio, etc. Então, você tem essas combinações básicas do Sol. O Sol explode e expande. Centelhas, fótons. Então, os fótons vai ter as mesmas características do Sol, só que numa quantidade menor. Luz, calor, etc. Num único fóton, que é um fragmento do Sol. Então, imagina que eu seja Deus. Então, eu seja Satchidananda. E aí, uma centelha, né? Tá aqui a centelhinha, saiu de mim. Ela vai sair de mim com essas características básicas, Satchidananda. Você entendeu? Não é difícil de entender isso. Então, essa centelha, que é uma alma individual, um fragmento de Deus, vai ter em si a constituição Sat, eternidade, é um princípio que existe, e é um princípio eterno, porque é uma das minhas características, então é intrínseco. Agora também tem Chit, que significa conhecimento e poder. E Ananda, bem-aventurança. Só que está tudo aqui amalgamado na forma de uma sementinha. Todas essas potências estão intrínsecas e vai
florescer, ok? Ótimo. Agora, a questão é a seguinte, existe na entidade viva a característica de poder. Não é culpa da entidade viva, é uma refração. Ela tem o princípio de poder porque originalmente existe isso em Deus. Não se fala Deus é poderoso, Deus é onipotente, potência, poder. Então, Deus tem poder. Só que em Deus, esse poder não é um problema, porque ele controla essa potência. A entidade viva é diminuta, ela é pequena. Então assim, quando ela começa a florescer, a geminar, ela vai despertando as qualidades intrínsecas a ela. E uma delas é a qualidade do poder. Então ela vai interagir com essa potência, e essa potência é divina. Como o Senhor Supremo, ele é o controlador supremo de todas as outras entidades viventes, então ele controla o universo, ele controla os multiversos, ele é um controlador. A sementinha, que é a alminha, quando ela começa a se descobrir existente, ela vai querer, por refração, ela vai manifestar essa característica de controlar, de ser um senhor, de ser um controlador. Então ela vai ter essa característica de ser um controlador, de ser um senhor. Só que o que acontece é o seguinte, imagina que de mim sai 10 centelhinhas, como essa, né? Acho que eu tenho até mais uma aqui. Vamos pegar mais uma aqui para fazer o exemplo, ó. Vamos duas, vai, só duas, ok? Saíram de mim, duas. Essas duas centelhinhas são semelhantes. Essa daqui acredita em algum momento que ela é um controlador e essa daqui também pensa assim. O que vai acontecer? Vai ter que ter uma verificação para ver quem é realmente que controla aí na história. Não sei se vocês já viram isso daí, pessoas tentando... Eu sinto muito, né? Deu um corte abrupto aí no vídeo anterior, porque por uma questão técnica aqui, mas eu vou continuar o raciocínio a partir de agora, tá? Como eu estava dizendo, vão ter duas, né? Se a gente colocar, nós estamos usando o exemplo de duas, mas a gente pode ampliar isso daí para milhões, né? Eu não sei se você, né, já viu isso, você já deve ter visto isso, né, na história, que a alma, ou as pessoas estão sempre tentando, né, sobrepujarem-se umas às outras. Por exemplo, nós temos aí Átila, o Huno, Júlio César, Alexandre o Grande, o Gengis Khan, daí vem o Saddam Hussein, o Putin, o Napoleão. Então, ou seja, as pessoas, a alma, né, condicionada na sua situação de florescimento da própria existência, ela começa a tentar buscar a bem-aventurança, que é o princípio da Ananda, através do poder. Então, esse contato, esse desejo de controlar, de ser o Senhor, é uma refração, que é o desejo que a entidade viva tem de encontrar o Ananda, a felicidade. Só que ela vai tentar fazer isso daí através do poder. Então ela acredita que, sendo poderosa, controlando o mundo inteiro, submetendo todas as demais aos seus caprichos pessoais, isso vai trazer a ela Ananda, bem-aventurança. Ela será feliz se ela puder então controlar e dominar o mundo inteiro, o máximo possível. E é isso que a gente vê por aí, não é? Países tentando controlar essa batalha, essa disputa pelo poder. Então, essa inclinação de tentar ser feliz através do poder, do controle dos demais, é um estado de ignorância da alma pelo fato de ela ser muito pequena e não compreender na sua consequência máxima o resultado final que esse impulso de controle vai gerar, não é? E isso se deve ao fato de ela ser pequenina e não ter uma capacidade muito ampla de visão e de percepção. É como, por exemplo, uma criança, né? A mãe está cozinhando no fogão, daí chega a filhinha e diz: mamãe, posso cozinhar? A mamãe vai fazer o quê para ela? Não vai deixar ela mexer no fogão, porque isso pode ser perigoso. Então a mamãe vai comprar um fogãozinho com as panelinhas, a cozinhazinha, e a criancinha vai então brincar de mamãe cozinhando. É mais ou menos assim que funciona. O Senhor Supremo, já sabendo que a alma tem essa inclinação de querer ser como Deus,
de querer ser um controlador, de querer ser um senhor, e não é culpa da alma. Então, é preciso criar um ambiente lúdico apropriado para que ela possa exercitar essa fantasia existencial de ser um senhor controlador. E para isso é criado os multiversos, que são simulações de realidade. Então a alma é condicionada a sonhar aí, que tem aí as oportunidades para ser um controlador, um senhor e tal, etc. E por aí ela vai então tendo oportunidade de controlar, de exercitar esse princípio, que é o desejo de ser semelhante a Deus, porque ela na verdade ela é Deus, então não é que ela está inventando isso daí, não é uma especulação da alma, não é culpa da alma, ela simplesmente está refletindo a sua própria existência, só que ela é ignorante, ela ignora, ela não tem conhecimento completo ainda. Ela tem o potencial de Chit, que está se desenvolvendo. E ela está intuitivamente buscando Ananda, a felicidade, que é como salmões, por exemplo, que eles quando têm que se reproduzir, intuitivamente eles vão para o lugar onde eles nasceram. Ou os pássaros, quando eles têm que se reproduzir, eles vão intuitivamente para o local onde eles conseguem se reproduzir. A alma, ela intuitivamente, ela também está buscando a sua origem, a Ananda, a felicidade. Só que até chegar lá, passa pela experiência do controle do poder. E na medida em que ela vai gastando, que ela vai se desgastando, ela vai saturando a experiência de controle, do desejo de controle, ela vai então incluindo mais na operação o tempero da compaixão, da empatia. E com isso ela vai se aproximando mais da qualidade de Deus, que é compaixão. E nesse ponto ela consegue então finalmente acessar Ananda, bem-aventurança. Quando a alma acessa o princípio de Ananda, bem-aventurança, o desejo, a ânsia pelo poder fica completamente superado. Ela não quer mais essa característica. É como alguém que viveu na rua, teve que se alimentar do lixo, né? O Raul Seixas, por exemplo, quando ele foi exilado nos Estados Unidos, ele comia lixo, né, nos restaurantes lá de Nova York, no lixo, e aí ele começou a falar, chegou a dizer que em Nova York o lixo é comestível, porque ele foi para lá, deve ter passado dificuldades financeiras, e ele teve que se virar, e o Raul Seixas é meio também, né, bicho grilo, e foi lá e se virou. Então, só que quando ele voltou ao Brasil, ele nunca mais quis ir para Nova York e comer do lixo de Nova York, não é? Então, assim, apesar de ser comestível, não é desejável. Então, a alma, da mesma forma, quando a alma experimenta um sabor superior, o Ananda, a potência de Ananda, ela não quer mais comer do lixo, que é o desejo de dominar sobre os demais e de infringir, de impor sobre os demais o conhecimento, não é, acerca justamente do princípio que é o desejo de poder. Então isso fica completamente superado. Agora, o processo da superação do princípio de poder passa pelos estágios graduais da alma desenvolvendo Ananda, ou, aliás, empatia, compaixão, gradualmente, e ela acessa o princípio de Ananda. Na composição final, a alma, ela então fica. O poder nunca desaparece, o poder se mantém. Só que nesse momento existe muito mais amor e compaixão do que poder. O poder se mantém, só que o poder é controlado pelo amor. E nesse ponto se diz que a alma está autorrealizada. É como uma mãe, por exemplo. A mãe tem poder sobre sua criança. Ela pode pegar a criança aqui, levar para lá. Ela pode dar suco para a criança ou dar água. Ela pode dar veneno ou dar alimento. Uma mãe tem poder, mas normalmente uma mãe natural, uma mãe normal, ela usa o poder que ela tem sobre a criança, mas ela usa o poder controlada pelo amor. O que controla a mãe é o amor. Então, ela tem poder, mas ela já está controlada pelo amor. E aí, nesse ponto, o poder não é problema. O poder só é problema quando ele está acima. A quantidade de poder no tempero final, né? Vamos imaginar que você está fazendo um bolo. Se você coloca muito fermento, o que acontece com o bolo? Né? Estoura, talvez, sei lá, alguma coisa acontece de errado. Então, ou quando você está cozendo arroz, se você coloca muito sal no arroz, fica salgado demais. Então, ao temperar-se,
a alma, então, passa a experimentar a sensação de que o amor é muito mais prazeroso do que o poder. Eu não sei se vocês se lembram de um filme, Monstros S.A., um desenho animado da Cartoon, Monstros S.A. E ali a historinha era que os monstros vinham nos armários das crianças e assustavam as crianças, e com o susto e o terror que as crianças sentiam, eles conseguiam então encher os tanques de combustíveis que alimentavam o mundo deles, o mundo dos monstros, né? Alguma coisa assim. Mas aí eles descobriram que o riso e a felicidade das crianças era muito mais poderoso, aumentava muito mais os cilindros, e eles então migraram de assustar as crianças para fazer as crianças felizes. E eles conseguiram muito mais energia dessa forma. É mais ou menos o que acontece com a alma. Chega um momento em que ela entende que ter poder não é tão prazeroso quanto sentir amor. E nesse ponto, ela fica completamente realizada, madura, e ela já pode então despertar no Supremo. Não é necessariamente voltar, ela pode despertar. Lembre-se, o mundo material é uma simulação de realidade, então ela vai assumindo vários corpos simulados para aprender gradualmente a se temperar, a ficar semelhante a Deus, porque Deus, ele tem poder, mas em Deus a potência do amor é muito maior, tanto é que o amor controla Deus. É o amor que controla Deus. Deus é o Senhor Supremo Absoluto, porém o amor controla Deus. O amor controla as pessoas. Eu me lembro, né, eu já citei isso daí algumas vezes, mas eu me lembro que numa determinada ocasião eu estava acompanhado de um casal amigo meu, e esse casal tinha um filho pequeno. E eu estava sentado junto com o meu amigo no sofá, conversando sobre alguma coisa, e tinha um bebê no chão, que era o filho do casal, e o bebê fez alguma coisa ali que talvez, sei lá, ele obrou naquele momento ali. E o bebê sentiu que o cheiro da obra o incomodou, e o bebê então começou a chorar e fazer gestos para que ele viesse ajudar a socorrê-lo. E o pai, o meu amigo que estava sentado comigo, olhou assim e falou: eu não, tô fora, chama sua mãe. Bom, chamou a mãe. A mamãe falou assim, a mãe estava numa outra sala conversando com a amiga dela. Então, quando a mãe veio ver o que estava acontecendo, o meu amigo, que era o pai da criança, falou: olha, tá aí o problema. A mãe olhou para ele e falou: e você não pode resolver o problema? Ele falou, aí começou aquela coisa do meio Big Brother assim, eu tava ali observando, falava, vai rolar um clima aqui, vamos ver o que vai dar. Mas aí, o bebê que estava ali, que era o pivô da história toda, que era o motivo da divisão familiar eminente, fez assim com o dedinho para a mãe. Fez com o dedinho. No momento em que ele fez assim com o dedinho, a mãe esqueceu completamente a batalha que ela ia começar com o marido dela e derreteu-se completamente, foi feliz lá dar assistência para o bebê, e aquele não era mais um problema, porque ela estava em êxtase, derretida de amor pelo gesto do bebê. Então o bebezinho, com 2 aninhos, 1 aninho talvez, com um dedinho, controlou uma mulher poderosa que estava a ponto de entrar num campo de batalha com um homem. Ela já estava prestes a entrar no campo de batalha, porém, e ela estava assim, predisposta à batalha, à luta, mas ela foi derrotada por um dedinho de um bebê. Isso é o poder do amor. Então o amor é poderoso, o amor controla as coisas grandes e o amor controla Deus também. Mas o amor controla Deus, não é o poder, o amor. Então a alma, ela está destinada a ser alguém que encanta o coração de Deus. Porém, ela precisa superar, saturar esse desejo de ser um controlador, esse desejo de ser como Deus. E no momento em que ela transcende, então, essa característica, ela pode retornar ou despertar no Supremo, do lugar onde ela nunca saiu. Porque essa realidade simulada, ela tem uma função didática, pedagógica, temporária. A alma sonha aqui dentro, ela sonha que é Deus, supera, entende que não é, entende que é um servo eterno do Supremo primeiro, depois ela entende que ela é uma amante eterna de Deus, e quando ela sente esse amor, ela então desperta no Supremo. Portanto, é uma situação que não é uma decisão de Deus.
Ou seja, não é que ele faz isso por capricho. Ele cria os universos simulados por uma questão de necessidade realmente. A alma, ela precisa ter a sensação de ser como Deus, porque ela é um princípio divino, ela é um princípio de Deus, e ela vai querer ter poder. Então, antes que ela possa fazer isso num ambiente onde as coisas estão já superadas, onde todos são felizes e amorosos, e ela vai então criar uma confusão lá. Imagina, por exemplo, uma criança mal educada, uma criança maliciosa e violenta que bate e morde nas outras criancinhas, sendo colocadas numa salinha onde as criancinhas são suaves, educadinhas e gentis. Essa criança mal criada que bate aqui, ela vai criar um inferno para as outras crianças. Então, antes que essa criança possa conviver com outras crianças calmas e felizes, ela tem que ser reeducada. Ela vai ter uma educação particular, vai passar por psicólogos, pedagogos, etc., até que ela possa estar com outras crianças para não colocar as outras crianças numa situação desconfortável. Então, a alma que tem imaturidade, que deseja ser como Deus, precisa de um ambiente de reeducação, para que ela possa, então, vivenciar essa experiência, essa característica da experiência de existência, e superando-se a isso, ela possa, então, eventualmente, aí, despertar no Supremo, despertar em Deus. Então, o processo pedagógico, por criação de simulação, é inteligente e é compassivo, porque as almas estão apenas sonhando. Agora, como se trata de um sonho divino, chama-se Yoga Maya, tudo parece ser muito orgânico, muito real, porque é uma energia divina. Nós estamos lidando com uma tecnologia divina. Então, é tipo assim, é como se você tivesse um ultra, super, mega óculos de realidade virtual que realmente convence você de que você está ali. E não tem ninguém que convence do contrário. Então, é mais ou menos isso, essa energia, essa potência Yoga Maya, que nos convence de que nós somos o corpo, embora nós já podemos ver matematicamente que o corpo não é possível de ser real. Então, como é que nós podemos ser o corpo se o corpo pode ser comprovado matematicamente não ser real ou ser uma simulação de realidade? Então, nós estamos diante de uma simulação, é lúdico, é pedagógico, é fenomenológico, é fenomenal, e esse fenômeno tem origem em Deus, ele cria os sistemas de simulação para que a alma possa passar por aí, vivenciar a sua experiência de ser um controlador e aprender que o ser Deus é uma tarefa difícil. É melhor ser alma, ser criança, ser feliz. Deixe o trabalho difícil para os adultos. Vá brincar, vá divertir-se, vá amar e vá ser feliz. Então deixe o trabalho de ser Deus para Deus. Vamos ser apenas almas transcendentais, felizes, compassivas, alegres, amorosas e vamos despertar, porque esse é o nosso destino. Nós estamos destinadas ao despertar. Utista Jagrata Prabharan Nibodata Kshurasya Dhara Nistitya Durataya Durgan Patas Tu Kavayovadanti. Desperta, levanta e não pare antes de alcançar a meta. O caminho é difícil. Essa é a opinião dos eruditos transcendentalistas que já cruzaram esse caminho e passaram pelo local onde você está agora. Se você sentir-se cansado, está um pouco desanimado, não tem problema. Sente-se, descanse, mas faça isso de frente para o seu objetivo. Ao sentir-se melhor, levante-se, caminha, anda e desperta, porque o seu destino é despertar. Vedas. Hare Krishna.